E aí, galerinha do Ernestão, estamos aqui de volta com mais um Ernestão Cast aí na área. E temos aqui convidadas assim, excepcionalmente excepcionais. Quase não saía, galera. Mas é isso. Mas estou aqui com Joseane e com Socorro. Socorro. Enfim, e também vai entrar aí Lávia depois, assim, mais pra frente. Tá, o tema de hoje é a primeira chance. A gente sabe aí que alguns terceiros anos estão aí para fazer estágio e tal, que tem um programa que tem na escola. E para iniciarmos, né, tem aqui a pergunta que a gente fez, como funciona, né, o primeira chance, quem participa, quantas pessoas podem ter um estágio, se tem a quantidade, se não tem, enfim. Podem falar como funciona isso, vocês dois. Isso é uma pergunta de entrevista de emprego ou é uma pergunta sobre o programa Primeira Chance? Uma pergunta para tirar dúvidas, professora. Fique despreocupada. Na realidade, ele fez várias perguntas em uma, né? É. Bom, o programa Primeira Chance é uma oportunidade que o governo estadual está fazendo para os jovens que estão em busca do primeiro emprego, certo? Você fez outra pergunta e eu não me lembro mais. Que foi, assim, a quantidade, se tem quantidade de alunos, Não. quais são os alunos que podem participar, quais são os que não podem, enfim. Certo. Não tem quantidade de alunos. Aliás, só são os alunos dos terceiros anos e tem que ser maior de 16 anos também. Tem essa regra também. E Joseane, como é que vai ficar, né, a rotina do terceiro ano, assim, a partir do terceiro bimestre? Porque a gente sabe que vai ficar corrido, né? Porque veio o decreto aí que os terceiros anos vão ficar o dia todo agora na escola, todos os dias. Uma tristeza, assim, para alguns. Mas como é que vai ser essa rotina aí de estágio e tal? Wesley, eu não considero como uma tristeza, e sim como uma evolução. Como assim evolução? A gente vai ficar aqui o dia todo nessa escola? Não, gente. É o seguinte, vocês vão pensar do modo positivo. O modo positivo é o quê? Mais conhecimento, mais aprendizado. Porque isso vai refletir no futuro de vocês. Como? Se eu quero fazer uma universidade, eu vou ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. É isso? Então, os alunos têm que enfrentar dessa forma e a gente está vendo uma melhor forma para que vocês não fiquem tão estressados aqui na escola. Talvez a gente faça um programa no qual tem uma dinâmica, né, de horários. Todos os alunos vão ter que fazer o TCC. Tá? Não tem para onde correr. Porém, a gente vai estar aqui, todos os professores do TCC, dos terceiros anos, vão dar apoio. Eu sou a professora do terceiro D, né? E tem outros professores que estão aí já em outras turmas. Evelyn, terceiro A. Cláudio, terceiro B. Mozart, terceiro C. Rodrigo, terceiro E. E Anderson, terceiro F. Então, possivelmente vai ter uma. Já vou dar um spoiler. Pode dar os spoilers, né? É isso. A gente quer spoiler. Possivelmente, nada concreto, provavelmente, os alunos vão ter uma rotatividade, tá? Por exemplo, Wesley, Miguel e Pacheco vai ter que ficar hoje, né, com Evelyn, né, para fazer as orientações. Aí, Evelyn possivelmente, provavelmente, irá marcar uma rotatividade com outros alunos, certo? Sim. Já para dar uma aliviada aí no coração de vocês, tá? Mas assim, Socorro, quais foram as empresas daqui de Queimadas que tipo entraram no Primeira Chance, que assim se abriram assim para aceitar as pessoas de jovem aprendiz? Boa Olha, pergunta, viu? Eu tive várias empresas, o retorno foi ótimo, entendeu? Assim, a todas as empresas que eu fui bem recebida. Porém, assim, eu tive uma inscrição de 20 empresas, mas devido a uma documentação, apenas por causa de um documento, só conseguiram entrar no programa 10 empresas, certo? Que foi, aí eu vou citar para você, foi o Master, o Sacolão, a Ponte Pão, a Ponte Prime, a Pink Master, a Ótica Denise e também teve a empresa, a Empaé.
A Empae. A Uhum. Empae, ela se inscreveu, porém, no dia das entrevistas, infelizmente, ela não pôde ficar com nenhum dos estagiários, porque a Empae só funciona no horário da manhã. Então, e de Entendi. manhã os estagiários estão na escola, né? Que são Aham. vocês, né? Os É. alunos estão na escola. Verdade. E daí não deu retorno por causa disso. Certo? Entendi. Mas assim, os alunos, eles tipo, são pagos remuneradamente, como é que é assim o pagamento deles? Sim, sim, com certeza. Porém, quem faz o pagamento é o governo do estado, Uhum. né? A empresa, ela tem só a obrigatoriedade de receber os estagiários, né? Passar um período de 5 horas com ele. Aham. Nas quartas-feiras, eles são de 15 em 15 dias também, eles são liberados para fazer como é o que eu posso dizer? Um relatório. Um relatório, Aham. justamente. A gente tem um acompanhamento, uma mentoria. Mentoria. Uma mentoria. E assim, E assim tá, mas Josiane, ela entrou, né, num tema que foi sobre o TCC, mas como é que vai funcionar assim as orientações assim mais especificamente, tipo sobre temas, como é que os professores vão levar isso? A senhora sabe explicar assim direitinho? Esse ano, uma novidade, uma notícia boa e ruim. Não vai ter carta de apresentação. Meu Deus. É. Já tava pensando na minha carta, Ela gente. tá ali vibrando, porque Eu tava pensando na minha carta. faça uma cartinha aí para outra pessoa, porque para os professores não vai dar certo. Então, nós recebemos um documento norteador, certo? Nós vamos ter uma formação, os professores do TCC. Próxima sexta-feira, de hoje a 8, terá uma formação, na qual será repassado todas as diretrizes, como se comportar no TCC. E já vou adiantando, para quem está assistindo aí, tem um portfólio. O que é um portfólio? É um documento no qual você tem que relatar tudo o que aconteceu, o que você fez de bom durante os 3 anos de curso, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, as disciplinas, o que você entendeu, e também tem aquelas disciplinas diversificadas, que não é da base técnica, porém, que isso conta muito, né? Que no momento da entrevista, lá vou eu falando da entrevista, mas no momento da entrevista, assim, era um ponto bem positivo. Quem está em empresa pedagógica, quem está em ISC e IC, quando você desenvolve um trabalho, no momento da entrevista, você pode colocar isso a seu favor. Eu sabia que eu ainda ia usar aquele trabalho de ISC empresa pedagógica. Rapaz, tá tudo enguardado. Tudo enguardado. Então, no momento da entrevista, é um momento de você ver suas habilidades e o que você desenvolveu. Então, um portfólio é justamente isso, o que você desenvolveu durante todo esse período de curso, certo? As disciplinas que você mais se identificou, e ali você vai encaixando. Tem um documento, tá? No qual vocês vão se orientar, vão se orientar por ele. Os professores também vai dar passo a passo, certo? E também tem o famoso artigo científico, né? A Se a senhora, gente no tem caso, tá medo dando uns exemplos, né? Tipo, de trabalho. de trabalho de conclusão de curso. São 3. Primeiro, o artigo científico, certo? Que tem um passo a passo. Já vou logo adiantar que o artigo são 5 tópicos, pouquíssimas páginas, né? Não tem nada de susto, de eu vou fazer um TCC, nada disso. Vocês estão indo no ensino médio, a gente sabe que é um aprendizado, é algo novo, e vocês já vão sair daqui para o futuro com algo, com experiência boa, já na prática, tá? Quando chegar lá na universidade não vai ter medo, não existe isso. Então, o artigo científico, o portfólio, que é o segundo, e o terceiro, que é um relatório. Para quem vai estagiar ou no Primeira Chance, ou sem ser pelo Primeira Chance, quem tem eu não sei se tem essa pergunta aí, então, desculpa, no mas caso, já vou então, adiantando, pode ser? A gente do terceiro já pode, tipo, arrumar um estágio sem ser de Primeira Chance, né? Sim, deve. Aham. Vocês não podem perder tempo. Primeira chance não significa que encerrou ali. Você pode procurar a sua segunda chance, terceira chance, quarta, sei lá quantas, né? Então, a partir daí, a gente firma uma parceria com a escola
e a empresa, entre aluno, escola e empresa, tem um documento já enviado pelo governo, certo? Não pode ser assim, eu vou estagiar com meu pai hoje e deixar isso para lá. Não. Se está estagiando, tem um documento que acoberta tanto a empresa, a escola, aluno, e também tem o seguro estagiário, no qual, eu não sei quanto está hoje, mas antes era R$ 30. E o aluno paga e fica garantido aí um seguro por um ano. Né? E tem que fazer o relatório. Socorro vai ser a orientadora desses relatórios. Quem vai fazer estágio por fora, primeira chance ou não, tem que fazer esse relatório e tem que ser com Socorro. Então, Socorro vai ser a mentora e orientadora deles. Mas aí, Socorro, como é que funciona esses relatórios? Tipo, como é que é dividido e tal, como é que faz? Se a senhora puder dar umas dicas aí já. Bom, no momento ainda não tem o modelo, digamos assim, do relatório que vai ser, mas vai ser basicamente como o do ano passado, né? Que teve o relatório. Voltando ao assunto empresa-escola, tem um ponto que tem que ser dito, que quando esse projeto que é empresa-escola, quem faz o pagamento do estagiário não é o governo, é o patrão, entendeu? É a pessoa que está Muito patrão, bem. entendeu? Entendi. Então, assim, é outro ponto. Então, assim, a bolsa, ela vai variar. Depende de quanto? Depende Da empresa. da empresa. Aham. Quanto ela quer pagar? É acima de R$ 350 Isso. reais, Isso. entendeu? Tem um valor fixo, não pode ser menor do que 350. Entendi. Porém, ele pode ser acima de 350. Certo? Mas como é que a senhora fez assim pra conseguir as empresas? Tipo, a senhora foi assim de porta em porta de empresa, conseguindo, como é que foi? Porque eu me lembro que foi no meu recesso, ali vi, passando por mim, a senhora disse, até no meu recesso, eu tô correndo atrás de vaga de emprego pra vocês. Eu fui porta a porta, eu trabalhei no sábado também, se eu não me engano, eu peguei as minhas férias, né, o nosso recesso, digamos assim, né, eu trabalhei no recesso, eu trabalhei nas minhas férias, não, perdão, eu trabalhei no recesso e trabalhei num final de semana, eu lembro que eu trabalhei em 2 finais de semana, e foi porta a porta mesmo. Socorro T40. Não vem, tá, Josiane? E foi porta a porta. E fui, assim, bem acolhida em todas as empresas que eu fui. Foi bem receptivo. Mas, como eu já falei, né? Teve várias, porém só 10 que ficaram mesmo. Entendi. É o seguinte, a maioria dessas empresas, elas às vezes têm pendências bobas, como foi um caso de uma empresa aqui que tinha uma pendência de R$ 40. Justamente. E nem ela sabia, né? A falta de informação, ela só ficou descobrindo naquele momento. Nos últimos segundos do segundo tempo do jogo, não teve como reverter. Então ela ficou de fora. E assim aconteceu com várias, né? A senhora pode citar mais exemplos, assim, das pendências que as empresas acabam tendo? Sim, pendências de impostos, imposto federal, municipal, né, estadual, inscrição cancelada, inscrição estadual cancelada, CNPJ com restrição, até uma compra. Se o empresário tiver no seu CPF negado, ele nega também nessa inscrição. Então precisa estar tudo legalizado, né? É muito sério. Porque é bom que já serve de dica, né, para próximas empresas que quiserem fazer parceria. Sim. Existe Já dá também uma uma ajuda. documentação que assim, a gente sentiu muita dificuldade, não foi, Socorro? Que foi o do município, né? Por quê? Porque o município, a prefeitura, ela só trabalha, o expediente da prefeitura é até 1h da tarde, 1h15 no máximo, né? A partir desse. E daí, como a gente pegou o recesso, vários feriados e finais de semana, tivemos problemas por conta disso. Porém, o prazo também foi curto. Foi curto e depois eles aumentaram, prorrogaram, né? Mas mesmo assim, aí tem outra dificuldade. Qual era? As outras documentações, como CNPJ, a inscrição do CNPJ, da Receita Estadual, Federal, era tudo pela internet, pelos links. Porém, a municipal não. A municipal, ou você abriu um protocolo para requisitar essa inscrição, ou você tinha que ir à prefeitura, certo? Então, tivemos todos esses percalços
por conta disso. Vamos deixar a dica aí para o pessoal que deixa a dica a pra tecnologia, próximas empresas, né? a tecnologia está avançando e a gente tem que acompanhar, Pois né? é. Então, a gente sentiu muita dificuldade. Inclusive, a gente perdeu 2 vagas de estagiário, um de vendas e um de informática, porque só por conta desse documento. Poxa. É. E, Uma empresa daqui, não vou citar o nome, tá? Porque senão depois... depois dá um problema. É. Então, ela é uma empresa bem conceituada aqui na cidade e só por causa dessa documentação, por Foi. atrás das coisas, Aham. não deu. E, na verdade, ficaram 2 oportunidades de estudante, de estagiar, Justamente. de conhecer o mercado de trabalho, ter sua primeira experiência, de colocar no currículo, eu tenho mais conhecimento. Então, eu como tenho maior conhecimento, passei pela fase do primeiro conhecimento com o mercado de trabalho, eu me saio primeiro. Em todo lugar. Se tem uma vaga de emprego, no qual você tem uma experiência de estágio, mas é só estágio. Gente, estágio conta, porque ali você está vendo na prática, não é só a teoria, só aquelas disciplinas que a gente estuda, você vê tudo na prática. E nossa próxima candidata, né, a entrevista aqui, dona Hilave, vai esclarecer isso super, Vai. hiper bem, viu? Vai ter Na várias prática. perguntas pra ela. É. Mas, assim, professora, a senhora poderia explicar assim, a diferença de quem tem o estágio assim já na carteira de trabalho? Eu acho que não é na carteira de trabalho, mas enfim. A senhora explica aí como é que funciona a diferença entre quem já fez um estágio e quem não fez para conseguir um emprego? Bom, muitas empresas, quando lançam uma vaga de emprego, ela diz precisa de experiência. Aham. Se você tem um estágio, né? Você já teve contato com o mercado de trabalho, com o departamento de uma empresa, independente que seja caixa, seja embalador, seja no departamento de telemarketing, departamento de pessoal, financeiro, contábil, qualquer departamento, você teve uma experiência de estágio, você sai primeiro. As oportunidades são mais. Infelizmente, nossa política é assim e tem esse tipo de discriminação, certo? Que às vezes as pessoas escondem, mas eu acho que é um tema bem que a gente poderia expandir mais, né? Que tem esse tipo de discriminação, só pegar quem tem experiência. Sim, mas se é meu primeiro emprego, como é que eu vou ter experiência? Então, quem tem estágio, quem já teve contato, sai na frente. Entendi. Mas o Primeira Chance ele começou aqui na escola ano passado, se eu não me engano. Não foi isso? Sim, justamente. Foi. A primeira edição aqui na escola foi o ano passado. Vocês notaram assim alguma diferença do ano passado para o ano ou para esse ano, tipo, melhorou mais ou piorou mais, alguma coisa assim? Na minha concepção, tá, Socorro? Não sei na sua que estava assim na prática. Que O ano também. passado foi outra pessoa, uma supervisora de fora que veio, né? Então ela não conhecia tanto as empresas aqui, como era a dinâmica da cidade, e ela teve total apoio de várias pessoas aqui. Ela até agradece muito por isso. Uhum. E as empresas teve um receio, a gente teve um certo preconceito, né? Como é que o governo vai pagar R$ 500 só para vir para... Não, isso está muito errado. Teve muito preconceito mesmo. E né? aí, como ela abriu o ano passado, né, esse ano eu não tive esse preconceito, eu tive mais abertura, né? Quando eu chegava, eu falava no programa Primeira Chance, eles já sabiam do que se tratava. Então, assim, eu só esclareci alguns pontos e aí foi bem mais fácil, muito fácil mesmo, eu tive bastante facilidade. É a Comissão do Estado. Porém, assim, outra dificuldade que eu posso enumerar foi o seguinte: quando a gente chegava na empresa, eu chegava na empresa que falava no programa, apresentava o link, informava passo a passo como se faria, os empreendedores não queriam. Era para mim fazer. Então, assim, eu fazia 2 trabalhos. Eu fazia o trabalho de informar e eu ainda tinha que cadastrar a empresa, né? Muitas empresas aqui em Queimadas fui eu que fiz o cadastro. Então, certo? o esforço aí de vocês que passaram na entrevista, que vão ter a oportunidade de estagiar, é dela, viu? Entre aspas, né? Mas, galera. Claro. 50% vai para Socorro. Você poderia botar 5% do seu no meu salário, né? Poxa, Cláudio. Me ajudaria bastante, né?
Assim, como coordenadora do primeiro estágio, eu estou precisando, assim, comprar pelo menos uma bicicleta melhor. Tá? Porque eu andei, viu? Próximo ano vai ter mais empresas, porém tem que ter uma bicicleta. Não, mas assim, chegou um dia que eu fui almoçar, era 3 horas da tarde. Eita, Não, moça. de verdade, sério mesmo. Porque assim, eu chegava e eu sentava e aí ia fazer o cadastro e muitas vezes era ela sozinha e aí chegava um cliente, ela me deixava e tinha que atender o cliente. E o cliente, você sabe que ele demora bastante a escolher e aquela coisa e eu tinha que aguardar, né? Então, assim, eu não podia apressar. Eu tinha que ficar e aguardar o cliente encerrar ele encerrar o atendimento, né? Para poder eu dar continuidade com o cadastro. Vocês lembram, assim, a quantidade ao certo de pessoas de vendas e de informática que passaram esse ano e o ano passado? Pra gente ver aqui um pouco a diferença. Que se inscreveram ou que passaram. Que passaram. Esse Mais ou menos. O ano passado foram 8 alunos. Que passaram, que assim, passaram. do total. De Total, vendas de informática. vendas de informática. Poxa. E olha esse ano. E olha esse ano. Fala, Não. Josiane. Pode falar. Porque é o seguinte, tem vários processos, né? Tem um processo de inscrição, que a gente atingiu mais do que o ano passado as inscrições. Tem um processo de seleção, que é o quê? A prova que o próprio site, né, disponibiliza, né? Uma prova básica. Pode falar. Porque assim, o ano passado não teve prova. Eu não sei se vocês lembram. Não. Mas qual foi a prova do ano passado? Teve um vídeo e teve 2 provas ainda que eles fizeram dentro do próprio site do Primeira Chance. Eles passaram por é um processo de avaliação, de inscrição de um processo de avaliação de prova. Então, é através desse processo que você tem a sua pontuação, né? É uma concorrência. Se você se dedicou o máximo lá para fazer a prova, o ano passado era só um vídeo e uma prova de português e de matemática. Muito simples. E um questionário, você respondia um questionário sobre você e você tinha uma nota. Aí já esse ano não, né? Já foi uma prova, foi mais bem elaborado. Português, matemática e sobre o programa chance. Primeira Chance. Foi. E o ano passado foi só um videozinho, né? Eles assistiam e respondiam. Então, depois desse processo de fazer essas provas, aí vai para o processo da peneira, né? Que eu chamo meus alunos lá de vendas. Eu sempre digo a eles, vocês passaram pela peneira, que é o ranking, né, de quem teve a maior nota e vai lá. E no momento, depois vem a entrevista, que foi essa semana, né, segunda e terça-feira. Inclusive, Socorro, né, mais uma vez, né, trabalhou até tarde, tudo mais, né. É muito orgulho. Diz, Cláudio, diz que é muito orgulho. Tem 40 aí. Eu agradeço. 50% dos alunos, né, que vão trabalhar, 5% de Cláudio e o restante do governo. Tá tudo certo. Então, passaram pela peneira essa semana. A próxima etapa é o quê? O funil. Que a gente sempre desenha esse funil. Vai cair os melhores, o que se destacaram, o que as empresas estavam esperando daquele perfil, daquele aluno. Porque, na verdade, quem seleciona são as empresas junto com o pessoal do Primeira Chance. Nós eu e Socorro não temos nada a ver. No caso, vocês só ajudam, tipo, a conseguir as empresas e a inscrição. O resto... A inscrição, o treinamento, né, que a gente faz com eles. Assim, a preparação, divulgação de quem ficou no ranking do processo, quem teve as melhores notas. Esse tipo de divulgação das empresas. A gente fica só lá atrás mesmo, nos bastidores mesmo, mas na prática... A avaliação é com eles mesmo. É com eles, é só com eles. E tem outro ponto para ser esclarecido, é o seguinte, fomos questionadas, eu não sei, porque foram tantos alunos de vendas e poucos de informática. Eu ia chegar nele, porque... Pois é, eu já estou me Foi quantos alunos de vendas que passou? 27. Esse ano, 27. E de informática, se eu não me engano, foram 5, não foi? 5.
Aí eu ia Mas chegar aí- no ponto pra que vocês pudessem falar e também Bom, esclarecer logo a dúvida Pois eu vou de muitas esclarecer pessoas. agora. A questão não é passar ou não passar na prova, porque foram bastante. Eu não tenho um número de cabeça agora, mas Uhum. foram bastante que passaram. O problema é que na hora da inscrição das empresas, tem uma pergunta que diz qual o curso que você deseja, informática ou vendas. E a maioria das empresas foram vendas. Por mais que eu não escolhe um aluno também de informática, vamos lá, um de informática. Uhum. Aí explicava o porquê que eles tinham que ter aquele estagiário também de informática. Mas muitas empresas que têm números maiores de estagiários não quiseram. Assim, então, assim, não foi culpa nossa. É com as empresas que escolheram os alunos de vendas, mesmo porque o nicho é vendas, entendeu? Quando passou todo esse processo, tudo isso, aí vieram a mim. Socorro, licença, Socorro. Ela falou ponto negativo, beleza? Vamos pro ponto positivo. Sim. Sim, aí agora, depois que passou todo esse processo, e daí, aí as empresas estão me ligando, eu estou tendo um retorno. Eu quero um aluno de informática, eu preciso de um aluno de informática, mas aí já não posso mais fazer nada, porque o processo todo já encerrou, tá entendendo? Então, assim, o próximo ano, temos que trabalhar mais com relação a isso, em alguns pontos, para passar mais informações do que é o curso de informática aqui na escola para as empresas, né? Eu vou dar, os mercados, digamos assim. Claro que o mercado, ele precisa de um estagiário de vendas, porém, ele também precisa de um estagiário de informática, verdade. certo? Então, assim, foram 2 supermercados e só um pegou um estagiário Mas de assim, informática. as empresas ela têm uma quantidade fixa de quantidade de estagiários que podem Sim. receber, ou elas podem a quantidade que elas quiserem? Não. Funciona Não assim. é assim. Não é tão fácil assim, Wesley. Funciona assim. A quantidade. Isso é as empresas cobrando os Isso estagiários de empresas, informática. Desculpem. Fique quieto aqui. Vou deixar ele bem longe. Não. Ansioso. Depende, você vai me devolver quanto por cento? Poxa, Assim, matemática. Voltando à pergunta. A empresa que tem de 0 a 5 funcionários, ela só pode pegar um estagiário. De 5 a 10 funcionários, são 2 estagiários. Então vai variando, E de né? 10 acima, são 3 estagiários. Tem essa regra. Entendi. Mas tem como vocês explicar mais como é assim, essas fases? Porque tem a primeira fase que você se inscreve lá, bota todos os seus documentos, cadastro e tal. Aí vem as provas que você faz, português, matemática e sobre a primeira chance. E vem a entrevista, né? Que é que o Marcelo falou, a peneira. Tipo, tem como falar como funciona, tipo, se é online, se é lá com as empresas, enfim. Sim. As entrevistas, elas acontecem, tem dia e hora marcada, claro, né? Esse ano teve uma novidade que eles dividiram. O ano passado foi todo mundo junto, em vendas e informática. Este ano foi segunda-feira, foram o pessoal de vendas, né? E terça-feira o pessoal de informática. Né? Para quem aí tá falando, criticando, eu estudei umas perguntas e não era aquilo que aconteceu, não sei o Você quê. estudou as perguntas quando vocês passaram o treinamento, que Sim. teve o treinamento também, não foi antes? O ano passado a gente fez o treinamento online, certo? Que tava tudo pra remoto e tudo tá. mais, né? E esse ano foi totalmente metade diferente, né? Boa parte foi híbrido, né? Os alunos estavam aqui, alguns aderiram ficar presencialmente e, se eu não me engano, só uma aluna que fez online, certo? De casa mesmo. Mas aqui eles sentiram mais apoio. Eu não passei no pessoal de informática, infelizmente. Já deixo aqui um recado para quem estiver ouvindo e que puder fazer alguma coisa, porque existiam muitos pedidos de que passasse a disciplina que eu dou lá no curso de vendas, que passasse para o pessoal de informática. Juro, eu também pedi que a senhora passasse. É porque tem disciplinas no curso de vendas
que Josiane dá lá, que a gente sentiu a necessidade que tivesse um de informática também, e não tem. A gente acabou, assim, pedindo, vem, Josiane, dá tal disciplina aqui que a gente tá precisando dessa disciplina, sabe? Só que não é assim, né? Não vem que já tem essa disciplina, Renata vai lá e encaixa na tua matriz de informática. Não é assim, né? É a disciplina de gestão de carreira, na qual a gente treina como fazer currículo, momentos de entrevista, quais perguntas que são, no momento da entrevista tem dinâmicas, tá? Vocês de informática, não fiquem com inveja ou com ciúme, não. Pelo menos isso com o Cláudio a gente aprendeu. A gente aprendeu isso com o Cláudio. Isso a gente aprendeu com o Cláudio. Você. Aí quer dizer que o. Cláudia, eu tô precisando de um curso porque eu caí no golpe. Então quer dizer que o curso de vendas está sendo mais propício a golpes, né, na internet? Mas assim... a gente faz uma troca. É bem engraçado isso. Eu caí no golpe. Bota aí embaixo, golpe de socorro. Eu cliquei no link, eu cliquei. O golpe de socorro. No Não link. foi... Gente... Fizeram Não, pior que não. Pior que não. Gente, na verdade, Socorro não caiu em só um golpe, né? Meu Deus! Meu Deus! Josiane, por favor. Do vídeo dizer explanando a vida de Socorro. Por favor. Eu não vou porque isso aí só compete à Receita Federal, à Polícia Federal, né? Será que você está dizendo que meus anéis foram contrabandeados? Não. Poxa. Tá vendo? A Brás Company que eu diga, né? Mas voltando pra cá. Assim, é porque toda vez que Josiane, ela ainda passou, acho que foi um bimestre lá com a gente, se eu não me engano, um ou foi dois, não me lembro agora. Foram 2 bimestres. Pronto, um semestre. Passou lá, foi um semestre que ela passou lá com a gente. Toda vez que ela chegava lá na sala, ela falava: no curso de vendas eu tô falando sobre as principais perguntas sobre entrevista de emprego, sobre essas coisas e tal. E a gente ficava, poxa, eu tô perdendo isso e aquilo outro. Desculpa, vocês ficaram até com pessoal, inveja desculpa. de vendas, não foi? Tá vendo? Desculpa, pessoal, mas não foi essa a intenção. A gente chorou, quase chorar nos pés dela pra ensinar a gente, mas não teve jeito. Lá no curso de vendas, os terceiros têm esse treinamento, né? Uhum. O passo a passo, o que falar. Então, é uma oportunidade maravilhosa. E tanto, eles sentiram confiança. E no final das entrevistas, segunda-feira, a gente teve um retorno muito bom, não foi? Do pessoal. Foi. Eles, assim, elogiaram bastante a forma que os meninos conduziram, né? E... Verdade, isso é verdade. Foi assim, foi emocionante, posso dizer. Assim, eu não... A minha participação no dia da entrevista era apenas colocar, chamar por ordem alfabética os alunos, né? E eu ficava com a câmera desligada, o microfone desligado, eu não então posso interferir. A senhora também participava, então? Eu entrei de enxerida, sabe? Mulher, essa parte não precisava falar. Eu falo. Foi. Eu não fui convidada, porque o ano passado a menina disse, não, você pode entrar, tudo mais. Aí eu tinha um link, sabe? Eu não sabia. Quando Socorro veio me falar, eu já estava, era programando tudo lá, quem ia na ordem, quem não ia, já estava ouvindo tudo. Foi bom. E foi muito bom. Muito bom mesmo. Vocês acham que eu ia deixar vocês assim sozinhos? Se eu ver essa parte das dicas. Eu nem sei mas aí, ela. Jerônimo aceitou Josiane achando que era empresa. Era só a cara mesmo. Achando que era. Aí depois ele perguntou quem é Josiane, né? Pra se identificar, né? Aí ela falou e eu falei, eu falei, não, é a bambambam da escola. Mentira, pode deixar. Aí ele... Sim, mas a senhora tava lá com a câmera desligada. Sim, sim. Só eu dava o retorno só quando eu era solicitado, justamente. Entendi. Mas... gente, por mais que foi online e tudo mais, tinha aluno que dizia, eu queria presencial, sabe? Aí eu disse, rapaz, vocês presencial não vai dar certo não, porque vocês vão tremer na base, viu? Vocês vão suar. O mais engraçado foi, eu dando as dicas, né? Porque, como eu sou formada em administração, a gente tem
umas disciplinas lá que fala sobre as cores e o que identifica cada cor. Aí eu disse, olha, vocês não vão de laranja, viu? Porque laranja é uma pessoa muito divertida, que só gosta de brincar, dessas coisas. Então tem suas identidades, né? Aí eu disse, olha, uma cor bem legal é um azul bem escuro, né? Um preto, porque se você suar... Aí choveu de preto. Quando eu olhei, aí a Evelyn, a professora de matemática, ela disse, por acaso aqui vai ter um enterro aqui na escola? Aí eu disse, não, foi porque eu dei uma dica que preto esconde o sol e todo mundo veio de preto. Mas aí o pessoal de informática, né, assim, tudo bem centrado, né? De branco. Todo mundo de branco, tudo na paz, ó. Tudo na paz. Eu disse, ó, e mudaram. Isso é porque eu vi todo mundo de preto lá de venda. Eu disse, vamos mudar, vamos de branco, pra ver se traz boas notícias. O mais interessante que aconteceu na entrevista foi o que eu acabei de fazer com vocês no início. Travei. Aconteceu. E assim, eu me senti assim, a entrevistada lá do primeiro chance. Você soa. Ó, gente, é natural. Ah, então você veio de preto por causa disso. Viu? Peguei aqui. Exatamente, onde eu vim de preto. É bem composto, né? Sim, Mas- sim, mas- eu sou uma professora bem... Mas isso acontece, gente. É natural você ficar nervoso, suar, né? E desculpa, eu tô um pouco nervosa. Desculpa, tô um pouco nervosa. Só um instante, né? Ou você troca a palavra, só um instante, pensa e as pessoas vão entender. Como era online, gente, foi muito bom, porque às vezes dizia, não, a entrevistadora fazia uma pergunta, aí eles não Aí- raciocinavam, dizia, ó, travou um pouquinho a Justamente. internet. Aconteceu. Aí, gente, Aconteceu isso. Meu Deus. eu já- Aconteceu. Então, assim, foi bem interessante a entrevista por ter sido Foi. online. Assim, E eu assisti, presencialmente. foi muito bom, porque lá eu ficava dando a dica aos meninos, né? Eu dizia, ó, se vocês não entenderem a pergunta, não diga, repita aí, por favor. Não. Aí você diz, só um instante, travou um pouco a internet. Por isso que foi bom online, e até porque, né? Tinha gente que tava com a caneta embaixo da bancada. Aí quando foi falar, esqueceu, tava com a caneta aí, eita, na hora da entrevista mostrar a caneta. Rapaz. Tinha gente que ficou descalça, aí esqueceu a sandália lá. Veio pegar. Seria interessante termos gravados. Uhum. Eu não Sim, sabia se seria. podia, né? E também, Não pode, Cláudio não não pode. me deu essa ideia também, né? Justamente. Tinha sido E bem- depois a gente pediria autorização e aí Uhum. passaria já para outros turnos. Mas, né? mas aí, eu assim, como sou da área, a gente não acha ideal, certo? Gravar. Até porque é algo tão íntimo da pessoa, tão privado seu, que quando alguém está entrevistando e tem pessoas olhando, você às vezes fica mais nervoso ainda, né? Ou esquece. Então, as pessoas não querem passar isso para os coleguinhas. Tanto que eu estava na sala na biblioteca, né? E eles estavam na sala de informática. Então, eu tirava o pessoal da biblioteca, vai um por um. Aí dizia, olha, professora, não mostre a ninguém. Olha, não bote o áudio, não, viu? Aí eu botei um fone de ouvido no computador e ficava ouvindo o que eles estavam falando. Por quê? Aí eu tenho o livre-arbítrio de falar para eles o que estava acontecendo depois, dar um retorno depois, né? Porque geralmente em entrevista, você vai lá, tá no departamento pessoal, faz entrevista com o empresário, com o supervisor, com o gerente, seja lá com quem for. Então, eles não dão o retorno depois. O que você fez de errado, o que você falou de errado, se você o que te deixou travado. Então, assim, a gente com essa privação de só aquela pessoa estar lá na sala, tudo mais, ela fica menos nervosa. Certo? E como eu estava assistindo, eu dei um retorno depois, o que deixou a desejar, né? Por a experiência e também por muitos fatos e treinamentos que eu fiz com eles. Aí, teve algum comentário, tá? Que a gente estudou as perguntas, a professora botou 20 questões para mim, uns foram 10 e eu não caiu nada. Nada do que... A professora botou nada, toda coisa pra nada. me estudar e... Caiu nada. Poxa. Gente, caiu sim.
certo? Por quê? Não cair igual. Ó, Aham. se eu digar assim, Socorro, qual o seu ponto negativo? Socorro, qual o seu maior desafio? Isso foi bem So- objetivo. Socorro. É porque, assim, Cláudio. Ah, isso é, a gente não aguenta mais ouvir isso. Uma coisa Perfeito. É porque ela ensinou que, tipo, a gente teria que pegar meio que nosso ponto positivo e meio que um pouco transformar pro negativo. Não, o não é negativo desse jeito. transformar em isso, positivo, né? Isso aí. Por exemplo, a gente vive num momento de pessoas muito ansiosas, né? Nervosas, né? Não se adapta assim com o outro, porque a internet trouxe um social que hoje está sendo. Não tem socialismo, né? Entre as pessoas. Então está muito restrito, só telefone, só virtual, não se conversa mais pessoalmente. É isso? Então, quando você diz assim, isso me deixa ansioso, eu sou antissocial, né? Então, você deve trocar as palavras, né? Eu sou um pouco tímido. Eu sou um pouco tímido. Eu sou tímido. Eu sou um pouco tímido, mas eu já estou trabalhando isso. Olha, eu faço trabalho social, eu leio em público, eu faço um curso de oratória, então aquilo ali vai tirar a tua timidez, né? E se eu sou antissocial, que eu já peguei currículo assim, tá? Poxa. Sou antissocial, não gosto de trabalhar em equipe, eu não gosto de. Sou preguiçoso, não gosto de ter ordens. Então, sou antissocial. Se você tem isso, você tem que se estudar mais. Porque eu tô aqui com você. Você não sabe, você quer me conhecer mais, né? Então, eu tenho que me conhecer para passar para você. Eu não sou perfeita. Né? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito. Então, se eu não gosto de trabalhar com pessoas, né? Então você pode trocar as palavras, né? Eu tenho dificuldade com personalidades, né? Algumas personalidades, então, mas eu já estou trabalhando isso socialmente, né? Eu já estou se você, cuidado com as gírias, mas se você falar muitas gírias, eu me turmo muito que é natural, né? Eu me turmo muito com as pessoas, né? Então você tem que modificar. Eu aconselho, né, essas pessoas que são antissociais em se socializar mais, conversar mais com as pessoas, participar mais de alguma coisa. Se é aqui na escola ter grupo, participa do grupo, né? Se apresenta mais. Eu dei a dica a todos do Primeira Chance e dou a dica a vocês que estão me assistindo, que façam um curso de oratória, tá? E se você eu não tenho dinheiro, eu não sei onde fazer, então conversa contigo mesmo no espelho, tá? Se o povo... De linguagem, exatamente. A gente percebeu muito isso, viu? Vício de linguagem, palavras repetitivas. Gente, olha, teve uma pergunta lá, que teve uma pessoa, não vou dizer quem, que teve uma pessoa que disse assim, a pergunta foi, por que você quer estagiar? Porque eu quero dinheiro. Porque eu quero bancar minhas coisas. Gente, e teu concorrente não quer não? Porque eu preciso trabalhar, manter minha família. E teu concorrente não precisa não. É o momento de você dizer o que você sabe fazer, você gosta de fazer. O seu diferencial em relação às outras pessoas também, o que você tem a agregar. Né? Você tem que mostrar seu valor, né? Cláudio fez a pergunta, o que é que eu digo no meu defeito? Teve essa pergunta? Teve. Quando uma das empresas perguntou o que é que a pessoa sabia fazer. No pessoal de informática, perguntou se sabia fazer, mexer, formatar computador. Se a pessoa não sabe, esse é um dos meus defeitos, mas eu estou procurando um curso no qual eu posso me aprimorar com isso e agregar mais valor dentro da sua empresa e no meu profissionalismo também. Então, as pessoas,
vocês, né, na verdade, precisam estudar mais, saber mais sobre vocês. Porque às vezes, quando eu botei as perguntas, as 20 perguntas pro pessoal de vendas, né, eles disseram, nossa, professora, eles vão perguntar tudo isso? Não. Foram 4 perguntas já na entrevista. Foram 4 perguntas, conscientemente foram para todos. E respostas totalmente diferentes. Né? Algumas surpreendentes. Gente, foi muito legal. Qual a probabilidade dessas pessoas dizerem a mesma coisa? Nem combinado não dá a mesma pergunta. Uhum. Sabe o que é que atrapalha? A mesma resposta. Obrigada, Socorro. Porque o nervosismo toma conta, certo? Vocês já sabem de tudo. Então, quando a gente fez um treinamento da entrevista, teve um aluno, que eu não vou dizer o nome, ele tinha 18 anos. Na hora da entrevista... Tá bom, Alex. Na hora ele disse que tinha 16. Aí quando ele saiu da sala, professora, de onde eu tirei essa história de 16 anos? Então, o nervosismo, você vê. Viu? O bom foi, a menina lá gostou, não foi Socorro, porque eles se apresentaram. Eu treinei, né? Como é bom o treinamento. E eu já vinha falando com os meninos de vendas, mas eu peguei o pessoal de informática também, tá? Pra treinar. Eu falei como eles se comportar. Então, se apresenta, não espere ele dizer, né? Então, no momento da entrevista, não espere o entrevistador apontar o dedo, é você que começa, né? Se ele perguntar quem começa, ou quem quer falar primeiro, seja você, né? Porque você está dando exemplo de determinação, você está dando um exemplo de liderança ali, certo? Então, tem vários significados. Tem perguntas que o menino diz, por que estava fazendo uma pergunta de vendas? Porque se não entregar o meu pedido, o que é que eu deveria fazer? Professora, pergunta lesa. Não é, gente. Vocês trabalham com vendas, né? O pessoal de informática vai trabalhar com vendas também, né? Porque vai vender um produto, vai vender um serviço de conserto de computador, de notebook, qualquer objeto eletrônico, né? E de sistema, qualquer serviço, você vai ser um vendedor também. Então, você precisa saber como agradar o seu cliente e não deixar ele chateado, né? Por uma entrega ou por um pedido que não chegou ou por um serviço que não ficou bem feito. Então, você tem que ter argumento para aquilo. E a persuasão de convencer aquele cliente que você vai dar um serviço melhor ou vender um produto melhor. Mas assim, a gente sabe, né, que tem essa fase, né, das entrevistas e tal. E qual é a próxima fase depois dessas entrevistas online? Agora vem o resultado. O famoso funil, né? O famoso funil. O resultado que já vai sair agora para quem vai para as empresas. Tem uma data já? Foi estipulado o dia 27. Aí, Até o dia assim, 27. saindo o resultado, já vão ter o dia de iniciar já a trabalhar. Sim. Quando sair o resultado, aí ele já vai vir com toda uma formação, todas as datas, para dar início a toda a documentação que tem que ser assinado, né? O aluno de menor, os pais também vai ter que assinar, e a diretora, o pessoal das empresas, vai sair tudo bem mais a parte especificamente. burocrática, né? Mais a parte burocrática agora. É dia 27, né, Socorro? Sim, é dia 27. Quinta-feira que vem. Aí tem muito aluno ansioso, viu? Professora, eu não dormi. Eu disse, a fase mais ruim você já passou. Que foi? Gente querendo desmaiar, gente chorando. Não pondo susto, tá? Mas, infelizmente, é a realidade. É a primeira experiência, né? De muitos, e quem não participou do Primeira Chance vai ter essa oportunidade de passar por esse momento, né? De ser companheiro com seu colega, de um dia vocês se encontrarem e dizer, eu também passei por isso, né? E agora as entrevistas vão ser o quê? Presencial, né? Geralmente entrevista tem dinâmica, tem... A senhora falou isso lá na minha sala também. Entrevista presencial tem dinâmicas de grupo. Você tem que se apresentar na frente de pessoas que você nem conhece, nunca ouviu na vida, né? Então, vocês precisam perder esse medo. E futuramente todos vão passar por isso. Olha, independente da profissão que vocês escolham, vocês vão passar por entrevista,
certo? Até concursado passa por uma entrevista. É. Filma! Eita. E como é que contrataram esse homem? É. Antissocial. Aqui. Não acredito. Tem uma câmera pra filmar ali que ele tá um monte de. O grupo. É desse jeito. Aí tem ele transformou o negativo no positivo. É isso aí, é o famoso exemplo. Mas assim, professor, eu tenho uma dúvida que, tipo, vamos supor que eu passei pra entrevista, tive a entrevista e tal, aí não gostaram muito da minha entrevista. Outra pessoa pode ir tentar fazer a entrevista também ou não? Tipo, já acabou por aí. Não. Você quer dizer o quê? No primeira chance? Primeira chance. Faz, Socorro. Eu fui questionada também com relação a isso, porque teve desistências, principalmente com o pessoal da informática, né? Tivemos 2 desistentes, né? Porque um já está trabalhando e a outra menina vai fazer intercâmbio, então não fizeram as entrevistas. Então, assim, pode colocar outro aluno no lugar, assim, para fazer a entrevista? Não pode. A partir do momento que você faz sua inscrição, você passa por aquele processo de inscrição, no ato da inscrição vai ser analisado também toda a documentação, não é só você fazer a inscrição. Além da inscrição, eles passam por todo um processo, né? Se você não mandar uma documentação ou mandar uma documentação errada, você também não é aprovado na inscrição. Além da inscrição, aí vem todo o processo da prova, tudo, é tudo bem esquematizado. Então, assim, outro aluno não pode ser substituído. Em vendas também houve desistência também. E houve desistência na hora da entrevista. Poxa, Foi. meu amigo, quem é isso? Me dá um croque. Foi. O famoso croque. Eu tive vontade. Teve um que até quem estava direcionando a entrevista falou, não, vamos aguardar para ver se ele entra, vamos dar um tempo. E aí eu entrei em contato no privado. Ele, não. Simples assim, não. Aí eu falei que não, né? E aí foi passado para outra pessoa. A notícia feliz é que alguns desistiram por ter outros objetivos na vida, né? Por já ter encontrado um emprego, tá estagiando. Tiveram dois que estão trabalhando o dia todo, desistiram, foram para a noite. Aí o objetivo dela era fazer intercâmbio, tá indo. Agora os outros, outro foi fazer estágio, aí o outro foi o Enem, e não deu motivo. Você que tá me ouvindo aí, viu? Você sabe. Sabe quem é? Sabe. Ai, meu Deus. Não deu. Tanta insistência. A gente conversou com essa pessoa antes, eu e outro professor. Posso dizer o nome do professor? Pode. Eu e Rodrigo conversamos com essa pessoa. No mesmo dia, de manhã, a gente sentou com essa pessoa. Você vai? Vou sim. Olha, eu tô um pouco tímido, nervoso. Não, isso é natural, mas a gente vai estar lá dando apoio, conforto a você, tá dando palavras de motivação para você, justamente. Como todo mundo está passando. Você vai perder essa oportunidade. Você tirou a vaga de seu colega, né? Que poderia ser outra pessoa no lugar, né? Se não era o objetivo dessa pessoa ir trabalhar, estagiar, ter a oportunidade de ter o conhecimento com o mercado de trabalho, dessa vaga para outra pessoa, né? Que tem tantas pessoas que realmente todos precisam, né? Isso. Mesmo porque se ficou, foi porque foi bem na prova. Entendeu? Exatamente. Foi uma pontuaçãozinha, um pontinho a mais, entendeu? E daí, se tivesse desistido no ato, não tivesse feito a prova, outra pessoa teria ficado no lugar, entendeu? Outro aluno teria a chance de participar, né? Tantos que queriam, né? Mas aí foi. E essa pessoa, ela é bem... Desistiu. Essa pessoa é inteligente, não menosprezando as outras, claro, mas essa pessoa é bem inteligente e quando faz um trabalho na sala, faz muito bem, né? Se esforça. Então, eu acho que essa pessoa ia se destacar no meio das outras, tá? Era um grande concorrente, essa pessoa. Era sim, mas eu acredito que foi a timidez. O nervosismo travou, assim...
Foi. E aí ele não conseguiu mesmo, né? É. Foram duas pessoas que foi altamente, assim, o nervosismo mesmo, né? A gente É. sabe que foi isso, né? Mas teve gente, ó, que tava nervoso, fez a entrevista, depois deixou pra passar mal depois da entrevista, mas eu fiz. Mas fez E a foi entrevista. super bem, foi. Saiu Foi. passando Dá a mal, volta mas por fez a cima. entrevista. Na hora da entrevista, e por incrível que pareça, na hora da entrevista, essa mesma pessoa, que assim, é altamente nervoso, não estava nervoso. Foi assim, eu acredito, é um forte candidato à vaga, viu? Foi um exemplo de pessoa, viu? Justamente. Um E exemplo aí, mesmo. quando encerrou, quando ele saiu pela porta, ele já saiu Foi. passando Mas a mal, gente deu né? todo apoio. Ai, graças a Deus, as pessoas não Quase desmaiou. que o SAMU vinha, né? Foi, Mas- foi. Mas deve ser uma boa notícia, né? Aí, bem próximo de quinta-feira, ó. Deve ser uma boa notícia, viu? Tá É. chegando, tá Mas, chegando. assim, pra vocês deixarem dicas, né, pro próximo segundo ano, que vai vir ano que vem, terceiro ano, umas Sim. dicas, assim, de como se portar nas entrevistas, de como fazer as provas, de inscrição, de documento que precisa, documento que não precisa, enfim. As dicas que vocês tiverem aí, podem dizer. Do primeira chance. De primeira chance. Bom, do Primeira Chance, a gente tem um programa com a secretaria. Como é a secretaria? Com o Qualifica, e tem a secretaria onde se tira a documentação. Então, eu estou sempre falando com a menina que quando abre vagas para tirar o RG, que a gente sabe a dificuldade que é de tirar um RG, Uma né? dificuldade muito Ela me passar as vagas. O mês passado foram 15 alunos daqui do Ernestão. E já tinham ido mais 15 antes, né? E assim, eu estou sempre batendo nessa tecla com relação à documentação. Por quê? Porque tem que estar com toda a documentação em dias. Com relação ao nervosismo. É como o Josiane disse, a dica que eu dou é assim, se puderem, façam um curso de oratória, é válido. Se não pode ser ao vivo, faça online. Tem vários cursos online. Se você colocar no Finja-se de YouTube, louco na frente do espelho. Sim, Se alguém converse tá com o conversando espelho. sozinho, que é isso, hein? Né? Tô com. Não, deixa pra mas do falar. nada, acho que acha que É, esse menino tá tava fazendo aí. Converse com o espelho, se gravem suas vozes, vejam os vícios linguísticos que você tem, palavras repetidas, que foi o ponto que mais nós tivemos agora na entrevista. Foram palavras repetitivas, segundos, frações de segundos de uma para outra, entendeu? Então, assim, se gravem, vejam onde vocês estão errando, procurem mais conhecimentos, procurem ler, pessoal, leiam, porque se vocês lerem, vocês vão viajar, vocês vão conhecer o mundo lendo. Se vocês não lerem, vocês só vão conhecer a escola. Mesmo assim, que é um lugar, um ambiente que tem, olha aqui mesmo na Aqui biblioteca, onde a tem gente vários livros. Então, assim, o pessoal quer saber muito de celular, mas não da leitura, né? Então, assim, leiam. A dica que eu dou é essa, leiam bastante. E aí, Josi? Como eu sou chamada a menina da entrevista, né? Aqui na escola. Então, vocês que pretende passar por um processo seletivo, pretende trabalhar, vai ter que passar por um processo seletivo. Entrevista, cara a cara com pessoas que você nem conhece. Então, a dica que eu dou nervosismo vocês vão ter, mas se conheçam mais. Certo? Quando a oportunidade que virá no próximo ano, que mais empresas estão interessadas, então, mas é só de vendas. Não, gente, vocês de informática, vocês são a estrela do momento, tá? Porque informática O mercado tá crescendo. está crescendo, sim. Oportunidade tem. Então, você precisa ter uma aula de manutenção de computador. Aí, se você teve a aula lá do professor, você não participou, não se interessou, não se preocupe não, que no dia da entrevista vai ter uma pergunta sobre isso, certo? Do mesmo jeito o pessoal de vendas. Se você não vê aquelas estratégias de venda, não quer nem saber, isso é só teoria, isso é só blá blá blá. O marketing É muito texto. é muita coisa, né? Esse autor, Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele explica tudo sobre marketing. E teve uma empresa que perguntou a uma aluna, que eu não vou dizer o nome, claro, se ela entendia de marketing. Então, ela tinha feito um curso
Então, na hora, né? Além aqui da escola, que são 3 disciplinas de marketing, né? Então, ela se deu super bem na resposta, né? Não sei. Já saiu na frente. Saiu na frente, Então, vocês estudem, entendam bem as disciplinas que estão estudando, tá? Porque, Foquem nisso. Quando você vai colocar no currículo, você tem que colocar coisas que sabe fazer. Porque os entrevistadores, eles vão lá pegar seu currículo. Então ele tá fazendo. Sim. Vamos preparar uma perguntinha sobre isso, né? Exatamente. Muito cuidado, porque quando faz a inscrição, né, Socorro, pega todo o histórico dele, Sim, só não coloca o currículo. Muita gente teve dificuldade no currículo Lattes, era um terror esse currículo Lattes, mas é por onde o Primeira Chance se baseia, nas informações, nas suas características. E o que acontece muito no currículo Lattes é quando você coloca, você sabe inglês ou espanhol. Aí tem assim o básico, isso. E o básico, o intermediário e o avançado. E já aconteceu de colocar avançado. E aí na hora... Aí o entrevistador, então... O entrevistador já chega falando em inglês ou em espanhol e você fica aqui no estudou direito e fica... já dá. Você tô no lugar certo. Dá tempo pra falar? Dá? Dá. Ó, Josiane fala, viu? O ano passado, tem história pra contar. O ano passado, no Primeira Chance, tem uma menina que ela viu lá no currículo dela que ela falava inglês, espanhol. Né? A entrevistadora disse, eu vi no seu cadastro que você fala espanhol. Aí ela automaticamente, nem esperou, falar um pouquinho? começou a fazer a pergunta a ela em espanhol. Aí ela começou a responder em espanhol, tudo mais. Todo mundo ficou encantado. E a gente lá, só de braço cruzado, porque não sabia falar espanhol, nem sabia o que ela estava falando. Então, e essa menina hoje, inclusive, eu vi ela, tá? Ela foi contratada pela empresa. Olha. Tá num cargo bem legal, tá gostando. Né? E uma coisa bem importante é que ela soube investir o dinheiro dela, tá? Vocês aí do Primeira Chance. Quando tiver o primeiro salário, cuidado. O que vamos fazer? Direcione um pouquinho a socorro. Falem comigo que eu vou investir o dinheiro de vocês. Então vocês tenham cuidado, vocês vão ter mentoria com Socorro, e Socorro vai ter um momento que vai falar sobre como você programar o seu dinheiro, em que gastar, com o que vocês estão gastando, para não... Né, é uma gestão financeira eles vão ter, do Primeira Chance, né? O pessoal de vendas já tiver, né, gestão financeira, já tiveram educação financeira, então eles já tem que ter uma noção sobre isso. Mas isso é outra coisa, né? Então a dica que eu dou é que estudem mais as disciplinas, independente do curso, informática, vendas, não importa, certo? E outra coisa, eu vi muitos erros de expressão, tá? De português, muitos erros na hora da entrevista, então tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque se você vai lidar com o cliente, como é que você vai começar a falar errado com o cliente, né? Se você pega vários tipos de cliente, né? O pessoal de vendas sabe que eu vou parar de falar de vendas, certo? Não. A gente sabe que o comércio ele é propício a receber qualquer tipo de cliente, né? Então, quem estuda sobre isso vai saber identificar qual tipo de cliente e como agir. Né? Então, a dica que eu dou é que se esforce mais. E quem for do curso de vendas vai sim fazer até a disciplina, né, de gestão de carreira. E o pessoal de informática, a gente vai fazer de tudo para orientar vocês e fazer tanto que É justo, a gente né? fez, né? A gente fez oficina, o pessoal do Qualifica veio aqui, deu algumas dicas para vocês, né? E quem não passou no Primeira Chance ainda tá participando de oficinas com relação a isso, né? Vagas de emprego. Rapidinho, eu fiz um grupo de emprego, tá? Aqui do Ernestão. E eu coloco vagas de emprego lá. Certo? Quando mando o QR Code pra Cláudia, ele bota no videozinho e tal. Pronto, perfeito. Mando sim. Então, vocês têm a oportunidade que nenhuma outra escola tá fazendo isso, né? Dá a oportunidade de você escrever. Então, depende só de vocês agora, tá certo? E se vier aquela pergunta, por que devo lhe contratar? Né? Porque eu sou dinâmico, inteligente, determinado, motivado, sei trabalhar em equipe, trabalho bem em equipe e eu tenho defeitos, mas sei consertar eles. Procuro tornar o negativo
no positivo, Uhum. certo? A dica que eu dou. Eu já ia terminar, mas tanta vocês coisa não que a gente querem. pra falar, gente. Ó, Vou fazer um podcast só com Josiane, ela falando, tá? sobre gente? dicas de entrevista, né? Ó, Então, eu acho, etc. Entendeu? Você entendeu, Wesley? etc. Gente, foi isso que tinha nas entrevistas do Primeira Chance, Foi. etc. Não existe essa coisa, que coisa. Olha, eu sou comunicativo, organizado, E muitas coisas. e etc. Outra Você coisa, iria me perguntar alguma coisa? Sim, se eu dissesse a você, e etc, Wesley. Aí o Wesley dizer, quais são essas etc, né? Pode Ou três continuar pontos. falando, a gente tá Então aqui aqui pra pra ouvir, ouvir. fale. Exatamente. justamente, é isso mesmo, né? Então, 3 pontinhos, né? Não existe coisa. Que coisas? Eu sei fazer coisas. Que coisas são essas? Fica uma coisa tão vaga. Aquele negócio que. Epa, que. Na nossa concepção de entrevistador, de RH, de entrevista e tudo mais, coisas não existem. Coisas não existem, tá? Então, essas. Disso negativo. Positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. Certo? São essas palavrinhas que você deve usar no momento da entrevista. Foi por isso que os meninos estavam confortáveis no momento que a gente estava na biblioteca. E eu estava sempre passando para eles. Quando eu ouvia as perguntas e as respostas, eu sempre dizia, ó, gente, eu quero, eu posso, eu vou. Nada de acho. Ou entendo. Entendeu? Teve gente que disse entendeu. Fez uma pergunta ao entrevistador. Como assim? Gente, Aconteceu. entendeu? Aí Aconteceu. isso não rola, tá? É um momento de nervosismo, mas porém você tem que controlar, tem que saber se controlar, viu? Então é essa dica que eu dou. Existem várias palavras-chave aí que faz você motivar. Inclusive, nas minhas aulas eu incentivo motivação, né? Pra todo mundo. E fica a dica, o próximo vai ser com Josiane dando dicas. Sim, sim. Na entrevista. É, assim, É você. ela é top, né? Pode falar. Ó, Eu acho que Eu digo a você você- vai vir com o Rilava, eu não sei. Hilave, a próxima convidada, né? Foi uma oportunidade que surgiu com a empresa, não a Primeira Chance, né? E foi um emprego com escola e empresa direto, foi uma parceria, tá? Que é a Eletrofarias, que contrata alunos, a gente indica, dependendo das notas que recebem, né? Alunos dedicados, né? Então, a gente seleciona dessa forma também, que é outra forma de estagiar, além do grupo de empregos, Entendi. certo? Então, foi isso. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui. Já voltamos com Hilávia, para ela falar um pouquinho sobre esse aprendizado que ela teve na vida dela, o estágio. E é isso. Já a gente volta. Valeu, pessoas. Começou, pera. Oh, meu Deus, né? Mas voltamos, pessoal, aí com mais para terminar aqui, porque a gente começou, tem que terminar, obviamente. Estamos aqui agora com Hilávia, né, para ela falar sobre o seu estágio, e Josiane voltou aqui para ser o apoio operacional, não é? Isso aí. Mas assim, Hilávia, como é que foi, assim, a tua primeira impressão assim que conseguiu o estágio? Tipo, poxa, tô no estágio, e agora? Assim, pode falar. Olá, gente. Então, eu não consegui o estágio através do Primeira Chance, como Josiane explicou no início. Foi através da parceria escola-empresa. E quando eu consegui o estágio, o maior medo seria a entrevista, né? Que Josiane disse que ia estar muita gente na sala e todo mundo ia estar prestando atenção em mim. Então, o maior medo foi a entrevista. Sendo que aquelas mesmas dicas que ela deu no vídeo, ela deu pra gente, né? Que era eu e outras pessoas que iria. E a gente pegou essas dicas e o medo foi saindo, né? E se transformando em confiança, né? A gente teve confiança na hora da entrevista, através da preparação que a gente teve antes. Sim, e pra quem não sabe, gente, Hilávia, ela é egressa aqui da escola, né? Ela estava aqui o ano passado como terceiro ano, saiu Isso. ano passado, deixou aí pra mim o terceiro ano, entendeu? Mas, onde é que foi, assim, teu estágio, a empresa que te contratou? Então, não foi através da Primeira Chance, foi através da parceria e do conhecimento da professora Josiane com a empresa Eletrofarias, e eu estagiei na parte financeira de lá.
tanto na questão de vendas, através do meu curso C de informática, mas aí eu tinha habilidades em Word, Excel, planilha, e foi mais nesse lado aí o meu estágio no setor financeiro da Eletrofarias. Entendi. Assim, quanto tu recebias mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Eu recebia o valor de R$ 600, a bolsa de R$ 600. Entendi. Mas tem assim, algum vale transporte, algum vale a mais ou... Tinha, eu costumo dizer que a Eletrofarias, ela é uma mãe, né, que é muito acolhedora, e em questão de funcionários, ela é muito organizada, então ela cumpria com o vale transporte e com a parte da bonificação também. Entendi. Mas assim, como foi tua entrevista? Tipo, tinha vários candidatos lá contigo, foi uma dinâmica, como o José falou, como é que foi? A minha entrevista foram eu e Vitor, aqui da escola, pra lá. Já tinha mais ou menos a vaga certa, né, pra que cada um iria. E na sala tava o dono, o dono e a dona, né, e também tinha um colega lá deles, que trabalhava na empresa. E quando a gente entrou na sala, começou a fazer aquelas perguntas. Ele estava com o meu currículo em mão e fez as perguntas que Josiane já tinha dito, assim, mais ou menos, que poderia acontecer, né? As perguntas prévias. Quais eram E fez essas essas perguntas? Tipo de perguntas, quais eram as minhas habilidades, o que eu pensava em somar com a empresa, o fato de eu querer aquele primeiro emprego, né? Que era o jovem aprendiz, o primeiro emprego. Foram basicamente essas perguntas mais óbvias, né? Do que ele queria me conhecer em um primeiro momento. Entendi. Mas como é que funcionava essa distribuição de trabalho? Tipo, eles deixavam muito trabalho pra tu, mais ou menos, ou tipo, eles iam te auxiliando e tal? Como é que é? No início lá tudo foi aprender, né? Porque por mais que eu já tivesse uma experiência com mais essa parte de informática, mas tem um sistema da empresa, né? Então foram passando para mim essa parte do sistema da empresa e eu ficava com a parte de enviar os boletos com o que eles tinham a receber. E aí eu enviava o boleto e entrava em contato com o cliente, perguntando se ele tinha recebido o boleto do pagamento do dia seguinte. E também na parte do ponto mais, o ponto dos clientes, dos colaboradores da empresa, né? E aí eles, faltas, quando eles iam ao médico, trazia os atestados e mais essa parte aí. Na verdade, era 2 departamentos, né? Que tu ficava. Era Isso, o RH, RH e o financeiro. E é como eu já tinha falado, que você é de informática, mas não impede que você tenha contato com o cliente. Entendi. Mas assim, Poxa, eu acho que eu esqueci. Mas deixa eu continuar aqui. Assim, tu tinha assim, como se transportar tipo, pro trabalho, tipo, ia de ônibus, como é que ia? Era muito longe, muito perto e tal? Não, a empresa é próxima à cidade de Queimadas. E eu saía da escola, né? Que a gente estudava até 11h45. Me organizava, ia no transporte na van e passava em frente, voltava da mesma forma. Entendi. Era bem tranquila essa questão de locomotividade. Mas como é que foi pra tu relacionar entre escola, relacionar no caso, entre escola e trabalho? Eu lembro que no início foi bem difícil, porque eu não queria, em primeiro momento, o estágio, né? Porque eu tava acostumada com aquela vidinha boa, vamos dizer assim, né? Então eu não queria estágio. Aí minha irmã dizia, vai lá ver. Eu dizia, não, deixa eu quieta. E ela dizendo pra eu ir, né? Então no início, cansativo, porque eu tava acostumada a ir pra casa, né? E ficar em casa. Tinha as coisas de casa, mas nada se compara. Você ter que se locomover de um canto pra outro, lá ter que cumprir horário, ter os seus serviços determinados. E aí no início, acho que a maior dificuldade foi a questão da rotina. Mas a gente se habitua rápido. É porque tudo é uma novidade, né? Tudo é novo, diferente. Quando você se acomoda, quando vem um novo, você não se sente firme e forte, né? Aquela situação. Por isso que é bom você sempre se preparar para o diferente, para o novo. É verdade. Porque querendo ou não, se você não tiver assim, fofocado, pode ser que o trabalho às vezes passe por cima dos estudos, ou os estudos passem por cima do trabalho, a vida pessoal, enfim. Tem que saber, né, sempre estar conciliando isso. Isso. Mas, como foi a tua experiência? Como é que tu avalia a tua experiência lá? Eu avalio como uma experiência boa, positiva, no quesito conhecimento, adquirir habilidades, porque quando a gente sai daquele nicho que a gente está acostumado a conviver e vai para outro nicho, trabalhar com outras pessoas, ver como acontece o mercado de trabalho na prática, a gente adquire habilidades, né? Tanto é
coisas que eu não sabia mexer em questão de tecnologias, eu fui aprender justamente lá. E pegar a manha das coisas lá, né? E aí conhece novas pessoas, novas histórias, novos fatos de vida, né? Que as pessoas vão contando. E isso acho que contabiliza muito. Não só o conhecimento teórico que eu tive na escola, mas a prática que foi na empresa e a convivência com as pessoas de lá, onde foram bastante acolhedoras, né? Parentes aí, bastante acolhedoras. E no quesito ensinar, elas ensinavam como professores mesmo, quando era para ensinar a mexer no sistema da empresa, fazer isso, fazer aquilo. Eram muito atenciosos. Vitor, ele também foi contratado como jovem aprendiz ou não? Foi, Vitor ficou também como jovem aprendiz, sendo que era em outro setor. E como era, assim, tua relação com essas novas pessoas, tipo, no início e quando tu foi efetivada? Ou... Queriam, mas eu entrei na faculdade, aí não deu certo. Tá. Mas como era a relação, tipo, de quando tu chegou e quando tu saiu, assim, como é que foi? Totalmente diferente. Outra coisa, eu chegava pra gente e eu dizia, mulher, eu não sei não como é que vai ser isso não, viu? Eles queriam contratá-la, só que ela Era. estava em dúvida, né? Da decisão que tomar. Qual tomar a decisão naquele momento? Né? Isso, e tipo assim, quando chega lá, tudo é muito a gente fica mais fria, né? Não tem aquele vínculo com as pessoas, então é aquela questão mais frio, mais distante. E quando eu saí lá, eu já tinha contato com todo mundo, saí chorando. E já tinha contato com todo mundo, já tinha criado laços afetivos. E a relação de amizade é totalmente diferente. E quando entrou e quando saiu, né? Quando entrou aquela frio, aquele jeito não é tão próximo das pessoas, né? essa. E no final totalmente diferente. Ela saiu chorando e deixou todo mundo chorando, né? Literalmente. Mas tu conseguiu mais algum emprego? Foi atrás, tentou ou não? Tipo, como jovem aprendiz? Não, tentei não, porque eu disse, ou eu vou me dedicar ao estudo, ou vou fazer a faculdade, ou eu vou para um emprego. E no início, tipo assim, a faculdade é tudo muito novo, né? Eu não conhecia aquele mundo universitário, e aí eu disse, eu preciso conhecer, me habituar, para depois eu ver como é que vai acontecer as coisas, né? Deixar acontecer. E é assim que tá sendo. Eu passei o primeiro semestre da universidade, e agora tô me habituando à universidade para ver o que dá para se fazer na minha vida. Entendi. Mas tu faz que curso? Pedagogia, tô fazendo pedagogia. Antes, assim, tu conseguiu estudar assim pro Enem quando tava trabalhando pra tipo, tirar uma nota boa no Enem, conseguir o curso que tu queria, passar na universidade e tal? Tu conseguiu ou não? Assim, eu não foquei em estudar individualmente pro Enem. Então, eu assisti os aulões e o que eu já tinha na carga, né, dos anos anteriores de escola. Mas eu não foquei no Enem, porque eu quero que eu pensava em terminar o ensino, no ano seguinte estudar para o Enem e passar no Enem. Mas como eu passei, eu já entrei, logo não esperei esse outro ano eu estudar e tal. Então esse é o curso que tu queria mesmo, então? Não, assim... Diz aí a história do começo. É melhor não contar, não. É melhor contar. Porque... Assim, Pode contar, conte. eu nunca fui uma pessoa apegada a uma só coisa. Exemplo, tem gente que nasce com um sonho de ser professora e só se realiza sendo professora ou fazendo aqui, ou entre outras profissões, né? Então eu nunca fui essa pessoa apegada. Então durante a minha vida do Fundamental 2 e ensino médio, surgiu a questão de fazer direito, de fazer administração, de fazer pedagogia, também surgia essas dúvidas por ter pessoas na família formadas em pedagogia. Então surgiam muitas dúvidas de muitos cursos e eu nunca tive um amor por um. Assim, aquele sonho de realizar aquele. Então, eu coloquei a pedagogia e a administração, não deu para administração, consegui pedagogia, a pontuação, e eu entrei para pedagogia. Aí, até então, no curso, eu tô gostando, tá sendo um curso com conhecimento novo, e eu espero me identificar ao longo do curso mais com ele. É porque tem áreas que você está em pedagogia, mas ela pode trabalhar no setor administrativo. Isso. Tem várias áreas, vários cargos que ela pode obter aí. E ela é jovem e você está assistindo, são jovens também, pode mudar de carreira naturalmente. E isso é normal, tá? No longo da vida. Não gostou, parte para outra. Ainda dá tempo. Eu também, eu confesso que eu era assim. Antes, eu queria muito ser policial federal. Aí eu, eita, vou ser policial e tal. Aí foi passando o tempo, eu fui me apegando assim à área da tecnologia. Aí fui vendo direitinho, fiquei, poxa, acho que você é mais policial não, hein? Vou puxar aqui pra ciência da computação, hein?
E fui mudando. Eu já pensei em ser professor de matemática, em fazer. Só por conta de Cláudio, né? Não, por conta de Cláudio, Só por conta de Cláudio, é. Eu gosto, assim, de matemática há muito tempo, mas eu sempre tive esses rumos, assim, diferentes. Mas, assim, como era tua relação com os donos da empresa? Tipo, tu falava com eles, assim, semanalmente ou de vez em nunca? Como era? Como Não, a era? relação era bem presente. Eles eram bem presentes na empresa, em questão de acompanhar o trabalho do funcionário também. Eu tinha um encontro semanal com a dona para apresentar justamente as planilhas do ponto dos funcionários. Então, tinha planilha semanal para ser feita, para apresentar como é que está a porcentagem de presença, de falta, quando eles iam ao médico, então as horas extras, atestados, o né? abono, tinha hora extra para pagar, então eu fazia esse cálculo de quanto ela tinha que pagar de hora extra a cada funcionário, quantos eles tinham de hora faltante. Era essa questão, então tinha um encontro semanal. Na verdade, ela era do setor mais odiado de dentro da empresa. Quer controlar os funcionários. Isso aí sendo amado, foi? E os que davam trabalho para bater o ponto. Tá vendo? Era eletrônico. Conte mais o que você fazia O ponto lá era como eletrônico. as dificuldades. O ponto lá era eletrônico, mas tinha um ser humano em específico que ele esquecia de bater o ponto. Ou então ele batia bem depois. Aí a gente tem que abrir lá o ponto pra ajustar essas questões, né? E colocar a ponto, tirar a ponto. Aí ficava o ponto dele quando eu imprimia a planilha, meu Deus, todo em vermelho, porque era todo ajustado, todo que eu tinha ajustado. Então, era essas consequências que foram acontecendo. Uhum. E quando tu não travava aquela hora extra, aquele dinheirinho a mais, né? No final do mês, para aquele funcionário. Era muito Que era legal. ela, estagiário, né? Uhum. E já tinha uma responsabilidade muito grande, né? Era muito engraçado, porque eles ficavam me arrodeando. Esse mês é quanto? Esse mês é quanto? Eu dizia, eu não sei, porque eu não podia passar o valor pra eles até passar pra Larissa, né? Que era a dona da empresa. Então, eles ficavam arrodeando pra saber quanto tinha de hora extra, quanto tinha de hora faltante. Eles me pediam os relatórios pra eles ter o conhecimento de quanto tinham. Eles faziam os cálculos pra tentar descobrir como era, né? Quanto eles tinham de hora faltante, hora extra, e quanto ia receber. E aí, quando eu dizia, só tinha R$ 80 esse mês, ele dizia, meu Deus, eu só trabalhei. Mas tinha hora faltante, então tinha que descontar, né? Não tinha muito o que se fazer. Entendo. Mas, assim, pra fazer teu relatório, como é que foi? Tipo, deu quantas páginas, os tópicos que tu botou, como é que foi fazer? Porque a gente quer ter... Ele se envolvendo aqui. Atendendo o William Bonner. E o sapato melhorou, vai ganhar. Oh, vai melhorar, vai ganhar. Mas, porque a gente que é do terceiro ano, é do segundo, do primeiro, a gente não sabe como que é pra fazer os detalhes. Pode falar Então, os quem me detalhes. ajudou muito nessa questão do relatório foi Vitor, porque ele já tinha uma experiência e eu esperei ele começar o dele para eu ter como base, como portfólio, o relatório de Vitor. O relatório foi algo simples, eu acho assim. Se você tendo um conhecimento de texto, de digitar texto, a conhecimento de introdução, desenvolvimento, conclusão, dá para se fazer. Meu relatório, não sei quantas páginas deu, 11, mais ou menos. Foram 12 páginas. 12 páginas, mais ou menos, foi Eu essa vou questão. imprimir, tá? Isso vai ficar aqui na biblioteca. Quem tiver curiosidade de ler, né? Vai ser um grande exemplo. E dica, quem for estagiar, vai estagiar de manhã, de tarde, quando chegar em casa ou quando tiver um tempinho, um tempo livre, anota tudo que você fez no dia anterior, porque vai ajudar no relatório. Isso. Então, no início do relatório, eu comecei falando da empresa, né? Apresentando qual empresa eu estava trabalhando, quanto tempo ela estava no mercado, quem estava à frente da empresa, quantos funcionários tinha. Então, eu apresentei a cara da empresa para as pessoas forem conhecer o relatório, né? E logo depois apresentei o curso de informática que eu tinha feito e qual era a ligação que tinha a empresa com o curso de informática, né? Porque é muito importante a gente ter essa base, que a gente olha assim, uma empresa de elétrica, né? E aí o que é que tem a ver com o curso de informática, né? Como aqui a gente viu a resistência às empresas, aos supermercados, o que é que tem a ver com o curso de informática, né? Tudo tem a ver, toda empresa precisa de informática. Então fez essa ligação e no final eu coloquei
coloquei o que era que eu fazia. Então, eu especifiquei o meu trabalho no Ponto Mais, meu trabalho com os e-mails, com os boletos. É importante também fotografar você durante o trabalho, como é que você faz o trabalho, fotografar essas partes que a gente fotografou lá na Eletrofarias, para que possa colocar no relatório também. Então, apresentei essa parte e, por fim, as conclusões que vieram com as habilidades que eu tinha adquirido ao longo dos 6 meses que eu passei lá. Uhum. Tem que ter cuidado quando for tirar foto, não pegar o celular seu e sair tirando foto, né? Isso. Porque toda empresa tem regras, tem sua ética interna. Uhum. Então, você tem que pedir permissão para o dono da empresa, alguém que fica supervisionando, ele tem que ter essa informação em conjunto, né? Para eles tirarem a foto. Inclusive, tem que apresentar as imagens, as fotos que tirou ao longo do trabalho para o dono da empresa, para ver se está de acordo com as normas da empresa, com a apresentação da empresa. Entendi. Mas como é que tu fazia para se organizar lá dentro? Porque tu teve, assim, cargos elevados, entre aspas, né? Cargos de bastante responsabilidade. E como é que tu fazia para se organizar? Quando eu chegava lá, eu pegava a folha que André imprimia, né? A responsável pelo RH e pelo o setor financeiro. Então, eu pegava a folha onde tinha me dizendo quais e-mails eu deveria enviar. Então, tinha os parceiros, os códigos dele, e eu iria no sistema para pegar esses boletos para digitar o e-mail e enviar. Então, a primeira coisa que eu fazia era isso, enviar o e-mail, porque era o pagamento do dia seguinte, né? Então, eles tinham que receber antecipadamente esses boletos. Então, eu fazia isso, e logo em seguida eu ia conferir o ponto, se tinha algum ajuste para ser feito. Então, aí eu recebia também dos médicos quando traz. Os atestados, que tinha ido, né? Alguma coisa assim. Então, eu recebia isso, ia colocar lá, jogar no ponto. E era basicamente isso que eu fazia. Se tivesse alguma coisa para fazer, vamos supor, as pastas dos funcionários, às vezes precisavam ser atualizadas. Então, eu pegava a pasta dos funcionários para atualizar, questão de documentação, tudo. Era organizado lá, assim... Porque cada coisa no seu cantinho. Por ordem alfabética, por cores. Tinha esse tipo de organização. Assim, né? Quando eu cheguei lá, as pastas dos funcionários eram todas em uma pasta só. Só era dividida, cada uma tinha a sua pasta, mas era tudo dentro de um só, né? E aí a dona me pediu para colocar cada um em sua pasta, naquelas caixas organizadoras. E por ordem alfabética. Então, primeiramente foi isso, né? Pra gente conseguir organizar e saber onde estava cada funcionário. E um ponto que ajudou muito lá foi porque a gente passou por uma mudança. Então, eu cheguei, a gente estava em um ambiente, e na segunda semana que eu estava lá, a gente começou a se mudar para outro ambiente maior. Então, isso ajudou muito a organizar as coisas, a manter por ordem e tudo direitinho. Uhum. A documentação. Tu trabalhava quantas horas por dia, assim? Eu pegava de 1 às 5, 4 horas. Entendi. Mas e aí, José? A senhora tem assim mais alguma pergunta? Tem algo a esclarecer, né, com relação a esse estágio, né? Porque tem empresas que querem que você trabalhe no final de semana, no sábado, no domingo. Porque jovem aprendiz e estagiário, eles não trabalham, né, no final de semana? Não, só de segunda a sexta. 4 horas por dia. 4 horas por dia. Aí tá dentro do contrato, certo? Se a empresa te pede para você, vem no sábado até meio-dia, eu te pago um extra. Aí é um acordo entre vocês, entre a empresa e o estagiário. Que naquele dia ele não vai fazer estágio, ele vai trabalhar, né? É um acordo entre as partes. Porém, a gente não se envolve, certo? Aí se você tem disponibilidade e se a pessoa tá querendo mais um dia, é porque você tem um bom trabalho, né? Você tá fazendo algo que tá elevando seu conhecimento e também a empresa, né? Despertou alguma coisa. Então, é interessante que você... Eu iria, sabe? Eu iria. E a questão da documentação lá é tudo certinho, como a Josiane falou, né? Ela preparou a documentação e meus pais assinaram, a diretora da escola, levei para lá para eles assinarem e trouxe de volta, porque eles viram com um documento assegurando a empresa e a escola fica com outro documento. E essa questão é tudo certinho. Caso eu receba alguma coisa lá, tem que ser colocado junto à documentação. Caso meu estágio tenha um término antes da data prevista, tem que ter uma documentação também. Tudo isso, questão burocrática, é certinho. Mas tu já chegou assim, teve um dia que foi muita coisa pra fazer, aí tu chegou a levar trabalho pra casa ou não? Não.
Lá as coisas eram tudo muito organizadas, como eu falei, né? Uhum. Então, eu tinha a rotina que preparou desde meu segundo dia lá, a gente preparou a rotina do que eu iria fazer durante os 6 meses, então era muito organizado. Então, se ficasse alguma coisa, ficava para o dia seguinte, mas nunca chegou a ficar nada, não. Entendi. Mas e aí, Josi? É muito bom você trabalhar numa empresa que tem uma organização, Isso. é estabilizada no mercado. Quando vocês forem procurar trabalho, procure uma empresa que você sabe que você vai ter estabilidade ali, né? Junto com ela. Porque se você vai para uma entrevista de emprego às cegas, não estuda a empresa, não sabe quando ela fundou, o que ela tem, qual o produto que ela vende, se vende mesmo, se é bem aceito no mercado ou serviço. Então, se a empresa não tem esse tipo de estabilidade, de grandeza, isso vai comprometer seu profissionalismo no futuro, porque pode ser uma empresa que vai fechar, né? Aí você vai para onde? Você fica inseguro, né? Isso é uma empresa que tem um produto que é reconhecido. Uhum. Se ela tem a organização, porque a Eletrofarias, né? Ela vê o pequeno, é muito bonita a história. Tem até uma live que a gente fez, né? Aqui da escola com o dono de lá. A história dele é muito, muito legal, muito motivadora. Então, hoje, ele cresceu e é conhecido nacionalmente, os produtos dele, né? Uhum. E ele estudou comigo, claro, e também ele tinha feito um curso de elétrica. Então, ele é especialista em máquinas industriais. Então, ele produz a parte elétrica das máquinas industriais da Alpargatas. A Farias. a De Farias. Então, o Help que está abrindo agora, que eu postei algumas vagas para vocês lá, tem uma máquina que só ele quem sabe consertar. Então, ele é especialista. Vocês têm que ver, vejam o tamanho. Professora, mas ele é formado. Não, desde ele estudou no Redentorista e fez um curso de elétrica lá. E foi se especializando. E viu que o mercado de máquinas está crescendo, né? Automação industrial. Quem quiser, vocês da área de informática quiserem seguir para essa área, é uma área que vai crescer muito. Quer dizer, está crescendo, né? Uhum. E as empresas estão procurando. Inclusive, o pessoal de venda já sabe, mas o de informática ainda não sabe. Muito spoiler. A Alpargatas, ela está demitindo. Ela demitiu mais de 2.000 pessoas. Mas por que ela está fechando? Não, porque a Alpargatas está informatizando toda a fábrica dela. Ela fez um galpão maior do que essa escola. Toda informatizada, toda cheia de máquinas. Então, se você não tem esse conhecimento, se você como eles chamam lá, desculpa a palavra, os colaboradores de lá, mas eles são chamados de peão. Porque é o trabalho braçal e está sendo modificado, substituído por umas máquinas que não vai ter atestado, né? Não vai ter falta, não vai bater ponto. Então, veja aí. Então, o mercado de trabalho está se transformando. E é uma empresa que tem estabilidade? Tem, mas você tem que crescer seus conhecimentos junto com ela também, né? E assim como o Josiane falou, é importante observar a empresa, assim como a empresa também observa os seus colaboradores. Porque lá na Eletrofarias, eles eram muito de valorizar os seus colaboradores, né? E a gente sentava para conversar e vamos ver o que a gente pode fazer por esse funcionário aqui. Tá com tantas horas faltantes, tem isso para receber. Então, tanto vocês devem observar as empresas que vão entrar no estágio, quanto as empresas também observam quem entra para o estágio, né? Quem entra para o estágio e quem também já trabalha lá efetivamente, né? Observa o quanto trabalha, o quanto dá valor à empresa, o quanto o seu trabalho é organizado, é prestativo. Isso tudo é observado por um dono de empresa. Mas, assim, pra entrevista, tu estudou sobre a empresa, tipo, eu vou procurar aqui sobre a empresa, ela foi criada em tal ano, faz isso e aquilo outro, fez essa pesquisa e tal? Fiz. Josiane disse que tinha que estar sobre a empresa, porque ele podia perguntar, né, questão sobre a empresa. Então, eu pesquisei sobre o que ela trabalhava, né, o que ela vendia, qual era a sua maior marca, né, aonde ela trabalhava, quais regiões que ela atendia, né, se era só a Paraíba, quais eram as cidades, há quanto tempo ela estava no mercado, qual era o seu desenvolvimento, como era que ela crescia a cada ano. Então, tudo isso é importante saber. Não só por questão de pergunta, mas para você saber onde você está entrando, né? É preciso você conhecer o terreno que você está indo. É verdade.
Porque se for uma empresa que não tem estabilidade, como é que ela vai garantir teu salário, né? Ou, Exatamente. né? Como é que ela Chega vai no final do garantir? mês, vai pagar como? Vai pagar como? Quanto é que Lavê ganhava? Ela disse 600, é mais, eu acho que tem mais por aí. Olha. Vale transporte, porque refeição eu não precisava, que era só 4 horas. O vale transporte era de acordo com a passagem, o valor da passagem. Era R$ 4, e fazia o cálculo dos dias que eu trabalhava e era de acordo com o valor da passagem. Quanto era, Rilávia? Não, dependia dos dias trabalhados no mês. Vamos supor, fazia o cálculo dos dias trabalhados no mês. Mais uma base, sim. É. Segunda a sexta, cortando os feriados, não ia no dia de feriado. E R$ 8 por dia. Então eu fazia esse cálculo aí, de acordo com cada mês, os dias trabalhados de cada mês. Aí se fosse assim, não ia dar muito certo. Não, era não. Era quem fazia o pagamento, o financeiro. Fazia os cálculos. Ela estagiava. Mas tipo assim, vamos dizer, ela mandava pra mim, lá, você precisa fazer um relatório pra assinar, né? Então eu digitava, ela mandava pra mim os dados dos dias que eu precisava vir, o valor eu digitava, assinava e botava na minha pasta. Pronto. Estagiar, né? 700 abaixo. Mas, assim, pelo que Lávia tá contando aí, né? Acho que chegava quase o salário mínimo, né? Chegava, né? Não, Comprasse porque, o quê, hein, assim, com esse dinheiro? Tá vendo como ela é curiosa? Mas era uma dessas perguntas que o que tu fez com o dinheiro? Tipo, investiu, ou se guardou, ou se comprou coisas pra tu sem querer. Maquiagem. Maquilagem. Tu só gastou, guardou, investiu, enfim. O valor a gente vai gastando, né? Porque sempre aparece as dívidas ao longo do mês, né? Aquilo que a gente quer comprar e gastei com isso. Mas também eu fui juntando que quando chegou no final do estágio, eu tava com a idade de reabilitação, né? Então eu dei a entrada, a Painha ficou responsável pelo o resto do valor e deu certo. Deixa ela que ela é habilitada, rapaz. Mas como foi, assim, a aprovação da tua família? Porque querendo ou não, eles tinham que ver. Por causa que tu tava no terceiro ano, teu último ano do ensino médio. Eles poderiam ter ficado preocupados. Ela vai trabalhar agora, vai esquecer dos estudos, vai sair da escola. Como é que foi pra ele? Não, eu cheguei e Josiane conversou comigo, né, em particular, sobre essa vaga que tinha surgido, que foi organizada por ela, né? Foi ela que foi atrás. Tanto é que os alunos vêm lá, como foi que tu fizeste minha da escola em Josiane, que ela sabe. Vai atrás de Josiane, foi tudo culpa dela. Ande com o Joseane. Ande com Josiane, Babi Josiane. Não, né? Tô brincando, gente. Então, aí eu cheguei em casa, falei pra Painha, pra manhã, e Painha disse, lá, veja se não vai lhe atrapalhar nos estudos, né? Se o horário é conveniente, como vai ser o trabalho. Então, é uma experiência nova? Então, veja como é que vai ficar a sua rotina, né? Se isso não for trabalhar, ele disse, lá, eu sei lá disso, como é que vai ser isso? Então, veja como é que vai ficar pra você. Se tivesse confortável, se desse pra ficar, ok. Então, eu fiz a experiência, né? 2 semanas, não era obrigada a ficar. Como eu disse, o contrato ele tem como ser encerrado antes do prazo. Então, no caso, passava um tempo de experiência ali pra ver se você se adaptava e tal, ou... Não, o contrato era feito por os 6 meses. Sendo que caso eu quisesse, não quisesse os 6 meses continuar, eu podia chegar para a empresa e dizer, como era que eu estava, que fazia um novo contrato, afirmando que foi um interesse meu, ou concluiu o contrato antes dos 6 meses. Mas, assim, então tua família apoiou e deu tudo certo. Deu tudo certo, foi sim, apoiou. Assim, Os bastidores aqui já vêm trazer água pra mim, viu? Ela fala. mas dicas, assim, para as próximas entrevistas que as pessoas vão fazer daqui da escola, sem ser daqui da escola, enfim, dicas. Eu acho que, assim, as dicas para as entrevistas de emprego é aquilo que Josiane falou no início do podcast. Ter confiança do que você sabe, das suas habilidades, do seu conhecimento, e estudar sobre a empresa que você vai, né? Se sentir confiante no dia, né? Você estar bem no dia é um ponto muito importante. Então, você estar bem no dia e se sentir confiante. E a partir do momento que você
consegue, seja o emprego, seja o jovem aprendiz, seja a vaga de estágio, você dá o seu melhor para a empresa. Então, todo o serviço que você for fazer é dando o melhor para a empresa, né? Pensando no melhor. Então, ter organização, ter responsabilidade, ter proatividade. Então, tudo isso conta para o seu perfil montado, né? E lembrando que um perfil, uma vez montado, sempre montado. Né? Então, a empresa, quando ela monta o perfil do funcionário, ela lhe vê não pelo seu nome, basicamente, né? Mas pelo seu perfil. Qual é o perfil de Wesley, né? Então, eu acho que ter um bom perfil, ter bons pontos a se apresentar. E em relação à equipe de trabalho, algumas dicas assim, para quem tá chegando assim, quem é novato. A equipe de trabalho é bom observar o ambiente, porque a gente vai ter todos os tipos de pessoas e formas de comportamento em um ambiente só. Então, observar o ambiente, porque tem gente que vai com muita sede ao pote, né? Já vai querendo fazer amizade, já vai querer contar tudo. Não. A empresa, ela exige um certo... Você não ser tão explosiva, no quesito de querer fazer amizade rapidamente, querer viver de conversinha aqui ou lá. Então... É importante você saber trabalhar em equipe, obviamente, né? Você precisa saber trabalhar em equipe, né, Cláudia? Que não gosta de trabalhar em equipe. Mas, além de tudo, você saber dosar esse trabalho em equipe, né? É trabalho em equipe, não conversa em equipe. Então, é importante saber dosar suas atitudes dentro da empresa. E em relação à organização? Não pode não. E em relação à organização, tipo, conciliar tanto estudo e trabalho e também organização no trabalho, assim, algumas dicas também. Pra mim, como eu tinha horários fixos, tanto na escola quanto no trabalho, horários fixos, então é fácil, fica fácil. Você sabendo organizar direitinho, fica tranquilo. Cumprindo o que tem que ser cumprido nos seus horários, não vai ter problema. Mais alguma coisa a acrescentar, Josi? Ela fala. Deixe ela. É porque eu vou lembrando. O perfil ele é traçado por, acho que por uma vida toda, né? É A pessoa não... Tem gente que pensa assim, passou a vida toda de todo jeito, no dia do entrevista de emprego, no cérebro da pessoa, acho que você vai concluir tudo que você for fazer, bem feito, porque você já está acostumado. Uhum. Você fazer isso de todo jeito, aí não precisa fazer bem feito, não sabe. Não sabe. De Lávia, ela disse, eu não gosto de estudar. Mas quem vê... Não é isso que... Não é isso que eu não gosto de essa história direito. Tá vendo como ele inventa? Faz as coisas bem feitas. Não, isso é verdade. Faz. Não, e eu ainda tive uma experiênciazinha assim de trabalho em equipe com ela. Ela faz as coisas assim pra fazer mesmo. É, ela... Se for fazer bem feito. Porque quando tem que chegar aqui e colocar na prova, aí você vai fazer aquilo que você faz. E é como o Hilávia falou também, que... Não, calma. Mas é como o Hilávia falou, né? Alguma coisa construída não pode ser desconstruída. Eu esqueci a palavra que ela usou. Mas... O perfil montado sempre isso aí. Por causa que Hilávia, quando eu tive a experiência com ela no acolhimento, a primeira vez, eu tive a impressão dela uma menina organizada, uma menina que tinha foco, sabe? E quando ela construiu isso, quando Cláudio ele disse, vamos trazer Hilávia, eu fiquei, Hilávia é boa, porque ela é organizada, isso e aquilo. Eu já lembrei do que ela faz, e não de Hilávia em si, entendeu? O Wesley traçou pelo perfil, né? Perfil montado. Sim. Um dia para falar, assim, pode ser que daqui a um dia, se o Wesley esteja contratar alguém, ela pode lembrar de algum colega de escola, né? E a gente, o professor, quando vai indicar alguém, a gente traça assim, quem dá conta disso, né? Exatamente. Exatamente. Acho que foi isso o pensamento de Foi, Joseane, né? Porque exatamente. ela chamou eu e Vitor e ela mostrou pra gente, né, como era a empresa, onde a gente ia trabalhar, e ela disse, vocês querem realmente, né, porque não adiantava dizer que queria e chegasse lá, ou desistisse no meio do caminho, ou chegasse lá e não fosse fazer o que a empresa mandasse, né, colocasse. Um ponto muito importante que você falou foi a questão da organização. Porque muitas... no momento da entrevista, se pergunta quais suas habilidades. A pergunta vai virar de qualquer com outras palavras, de outra forma, mas que seja que para você dizer quais suas habilidades. E muita gente, eu sou organizado.
né? Aí quando se der... Cadê a No organização? momento, aí Larissa, lá da Eletrofarias, vai lá e diz, Wesley, você disse que é organizado. Organiza essas pastas aí por ordem alfabética e com Wesley, se ele mentiu na entrevista, é o momento que ele vai ser descoberto. Então, você está no período de experiência, para você ser demitido, não, a palavra não vem demitido, tá certo, gente? A palavra vem Desligado. às vezes desligado, ou às vezes ele não se enquadra no perfil da empresa. Olha que palavra bonita, né? Mas deixou a desejar naquela empresa, né? Uma má Exato. impressão. Mas lá, suas dicas lá. Como? Da organização. Porque querendo ou não, você tem que saber conciliar o que é emprego e o que é vida pessoal. Como é que tu conciliava isso? Porque você não poderia levar totalmente sua vida pessoal para o trabalho e também nem vice-versa. Isso, quando se trata de conciliar a vida pessoal com o trabalho, lá a gente conversava assuntos relacionados ao trabalho. Pouquíssimas vezes conversava assuntos da vida pessoal. Isso todos os colaboradores, entendeu? Tinham setores que conversavam mais? Tinha, mas também tinham essa maior liberdade para isso. Mas no setor que eu ficava, que era financeiro e RH, era cada um no seu ambiente e a comunicação era quando era sobre o trabalho. Sobre família sempre surge algum comentário, mas nunca ia a fundo mesmo, não. É bom ter cuidado no momento que você está trabalhando, no contato com as outras pessoas, né? Porque é bom você que falar tudo mais, onde você mora com meus pais, tudo bem, mas não entrar na intimidade, nem deixar entrar na sua intimidade. Por quê? Existem vários perfis de pessoas trabalhando em empresas. Então, tem momentos, eu digo por experiência própria, que tem pessoas que tentam te derrubar, aproveita aquela sua fragilidade, porque você contou um momento que você estava passando difícil na sua vida, e aquela pessoa se aproveita daquele momento para te derrubar no trabalho, fazer alguma fraude dentro de um sistema, né? Para falar que foi você que errou. Existe muito isso, tá? É a prática mesmo. Em empresas privadas, fato, situação, caso concreto. É normal isso aí. Então, quando você for entrar numa empresa, não diz o que você está sentindo, não conta logo em detalhes o que você está sentindo e passando na sua vida, coisas da sua vida. É pessoal, certo? Trabalho é totalmente diferente. Se for algo relacionado ao trabalho, tudo bem, nada de fofoca. É melhor parte, eu tô cortando. Fofoca. Aqueles grupinhos, sabe? Por fora. E a gente tem essa grande diferença, porque na escola. Tá. Não foi o perfil traçado naquele grupo, né? Não foi. Era um grupo muito chato, não dava certo, não. E quando o Josiane falou dessa diferença, né? Trabalho e vida pessoal. Quando as pessoas que vão entrar agora no primeiro emprego, né? Saindo da escola. Na escola a gente tá muito acostumado a chegar e contar tudo. O professor chega, parece que ele é ok. Zoom, joga tudo nele. Os alunos chegam junto à roda de conversa e conta tudo. Claro, sobre a vida pessoal, sobre a vida todinha. Claro. E quando a gente chega no ambiente de trabalho, a gente sente muito essa diferença. Porque ninguém chega pra contar como foi o dia anterior. Ninguém chega pra dizer como foi o final de semana. Não, isso daí não me interessa, né? Não é da minha conta. Trabalho, né? É trabalho, então... Quando tá ali, a gente tá lanchando, aí tá lá na mesa, lá embaixo, a gente olha assim e vê Cláudia. A gente, vem cá, Cláudia. Aí a gente pra contar as vidas fofocas. Eu não sei o que é que tem aqui, aluno, ele sente uma confiança tão grande nos professores. E logo, Cláudio. Joga assim tudo, né? Joga tudo, mas enfim. Mas é importante, porque querendo ou não, você não vai chegar pro seu entrevistado e vai dizer... rapaz, ontem eu comi uma comida tão boa, minha mulher fez uma comida tão boa, minha mãe fez uma comida tão boa, poxa, tu tinha que ver isso. Você não vai chegar assim também lá, contando sua vida toda. Eu costumo dizer que é vínculos afetivos, mas não vínculos de amizade. Amizade a gente faz em outro ambiente, trabalho. Isso, até no momento da entrevista, você pisou o pé lá dentro da empresa, você já está sendo observado ali, né? Como você se comporta, como você se senta,
né? Como se você está nervoso, se você se expressa bem, se foi cordial no momento que você chegou na empresa, ali você já está sendo traçado um perfil, né? Está sendo filmada. Foi o caso de Rilávia, eu dei um exemplo. Ó, Rilávia chegou 1h da tarde, não foi Rilávia lá na Eletrofarias? Foi, era Era 12, tava marcado para 3 horas, Pra 3 eu cheguei um pouquinho. Foi. Ele veio chegar quase 4h da tarde, não foi isso? Se fosse uma pessoa que diz assim, eu não gosto, eu sou estressada, não gosto de esperar, não gosto. Então, já tinha desistido da vaga, né? Naquele momento. Tipo, deu 3 horas, aí deu 3h10. Poxa, ele não veio não, vou-se embora. E foi o que o Josiane já tinha alertado, né? Que eles costumam fazer isso para testar a paciência do colaborador. Então foi o que o Josiane já tinha falado. E quando chegou lá, a gente já sabia o que estava acontecendo, né? Ele já sabia. Poxa, pensei que ia enganar eles, mas não enganei. Já sabia o que estava acontecendo. E assim, quando você for para entrevista, chega um pouco antes, né, Lávia, né? 1h antes, não é 5 minutos antes, não, em cima da hora. Chega antes, porque dá tempo de você respirar, de você ver o que está acontecendo, a movimentação daquela empresa, os outros colaboradores estão fazendo, como estão se comportando, e você ali já está estudando, né? Já é uma dica antes. É verdade. Conhecer o ambiente, né? Onde você vai entrar, é importante. É importante. Mas, e aí? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Produção? 5. De 1 às 5, ela tinha falado. Um cochilo, foi um cochilo que ele deu. Mas e aí, Josi, alguma coisa a acrescentar também? É basicamente isso. Na roupa que você vai, né? Nada de decote, né? Que lava sempre tudo assim. E agora aquele... Que roupa? Não lembro qual foi a roupa que eu fui, mas não foi de preto, não. Vitor foi de preto. Foi de preto. Mas enfim, eu acho que foi isso. Agradecer aqui a minha produção, né? A minha não. A produção de Cláudio. Esaú, do podcast também. Esaú, que tá ali na sonoplastia. Miguel Arcanjo, que é o fotógrafo aí, muito animado pra trabalhar. Demais. Felipe aí tava nas câmeras hoje, deu uma folga aí pra Chique e José Cauê, que estão aqui também. Cláudio, o nosso calvo de sempre, que ajuda aqui. O Cláudio. O Cláudio. A professora de Socorro, que ainda tá ali, que ela disse que ela vinha e ia ficar do início ao final, queria nem saber. E agradecer também a Rilávia, que ela tirou um tempinho dela, porque querendo ou não, a universidade ocupa muito seu tempo, tanto lá quanto em casa, mas agradecer sua participação e também a professora Josi aqui. Eu que agradeço o convite de vocês a participar. É sempre uma alegria vir aqui à escola, né? Reencontrar os professores, os alunos. Não tantos alunos, né? Porque o terceiro ano saiu, então, né? Rilávia eu não conheço muita gente. Mas vamos lá. Vamos lá, ele vai insistir com essa história de novo. Então, ver os professores, atualizar os babados. Então, é muito bom voltar à escola. Também agradeço a todos. E a oportunidade de dar dicas, né? Para quem não teve uma experiência comigo, né? Toda vez que eu vejo essa mulher, gente, ela tem uma dica diferente para dar. Eu fico, meu Deus. Quanta informação, né? Eu tenho que passar várias semanas com ela estudando. E ela que sentou com a gente foi só assim, só jogando as dicas. Jogou. Deu certo, Um dia só, jogou todas as dicas. E eu, como eu vou absorver isso tudo? Só jogando. Então tem que ser várias etapas, né? Exato. Então, obrigada por essa oportunidade, né, de passar as dicas para vocês, de ter um fato concreto aqui que é Rilávia, e as informações que o Socorro passou, né, foi muito importante, e os primeiros anos que estão aí vão passar por essas etapas, então é muito legal, né, dessas informações. Obrigada pela atenção, né, e a oportunidade. Só aqui ressaltar, né, olha aqui a capa que tá na geral, tá, gente? Aqui a nossa capa do Ernestão Cast, como vocês podem ver. Pode passar aí, gente. Aqui, ó, as cocadas que a gente vende. Não. O café, Wesley. Propaganda ruim, viu? Eu achei que ele falou de cocada. Oxi, cocada aqui. Propaganda tá ruim. Aqui, ó, temos o café de acordar e bolo do terceiro C, que eles vendem aí toda segunda-feira. Cafézinho com leite R$1, cafézinho assim simples, normal, 50 centavos e o bolo de R$2. Passa aí, galera.
Chegou o momento dela. Foi, chegou o momento das cocadas agora, gente. O terceiro A também tá vendendo umas cocadinhas boas, top aí. Que vale muito a pena comprar. É igual uma professora pegou e falou. Obrigada. Teve uma professora que falou assim: essa cocada dá pra você comer, pro seu irmão, sua mãe, várias Verdade, pessoas comer, viu, olha o tamanho da cocada. Faça aí R$2 só, tá, gente? O mousse do terceiro Pegaram D a logomarca. vai ser segundas e terças-feiras aí, R$2. Vocês procurarem o pessoal do terceiro. Agora vem nessa também. embalagem aí da foto, né? Tem que vir, né? E também agora a novidade, que é os jogos do terceiro C também, gente. Que as partidas, se eu não me engano, é R$1. Tá aí, R$1, segundas e quintas. E é isso, né, que os terceiros anos estão fazendo para a formatura. É muito importante ressaltar isso. É R$2, pronto, é R$2. Tá errado aqui, mas depois nós conserta. É R$2 cada partida, gente. E é importante ressaltar que isso é pra formatura do terceiro. Então vocês ajudem, porque os próximos anos vão vir vocês. Então, é isso. Eu acredito que foi isso, né? Obrigado mais uma vez, meninas. E foi isso, galerinha. Tchau. Um beijo. Até a próxima.